Neste vídeo, você vai aprender por que focar em si mesmo é uma necessidade, não egoísmo. Como o estoicismo pode te ajudar a viver com mais propósito. A importância de respeitar seus próprios limites e dizer não sem culpa, como pequenas escolhas diárias moldam uma vida mais leve e verdadeira. Que cuidar da sua mente e emoções é o primeiro passo para transformar tudo ao redor. Como construir uma força silenciosa que te sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Vamos começar. Você já teve aquela sensação estranha de estar vivendo, mas sem realmente viver? Como se tudo estivesse acontecendo ao seu redor, mas você estivesse só cumprindo tarefas no automático, esperando dar certo, sem questionar muita coisa. É, tipo quando você entra num ônibus sem saber para onde vai, mas continua ali parado. O tempo vai passando e você sente que está deixando um monte de coisa passar junto. Só que em meio a essa correria toda, uma coisa grita dentro de você. Foco. Foco em si mesmo. Porque se você não parar para se olhar, ninguém vai fazer isso por você. As pessoas cobram, as obrigações pesam, o mundo gira, e você ali esquecendo do que mais importa. Você. E é aí que o estoicismo entra como uma lufada de ar fresco. Ele nos convida a tomar o leme da nossa própria vida, a parar de seguir o roteiro que os outros escreveram pra gente, a acordar para nossa realidade e perguntar: o que eu estou fazendo com meu tempo? Porque tempo, meu amigo, é uma das poucas coisas que a gente não consegue recuperar. E cada segundo que passa, sem propósito, é como um grão de areia escorrendo por entre os dedos. O que já foi, não volta. Mas o que ainda está por vir, isso a gente ainda pode escolher como viver. Acordar e focar em si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É o seu jeito de dizer para o mundo: hoje eu sou prioridade. E isso não é sobre ignorar os outros, mas sobre lembrar que, sem você bem, nada flui direito. Quando a gente se negligencia, tudo ao redor começa a desmoronar aos poucos. Já reparou como é difícil ser gentil quando se está esgotado? Como é complicado ouvir com paciência quando sua cabeça está cheia? Pois é, focar em si mesmo é se preparar para ser inteiro em tudo, não pela metade, não com restinhos de energia. Só que tem um detalhe. A sociedade adora empurrar a ideia de que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Desde pequeno a gente escuta que tem que ceder, tem que agradar, tem que dar conta de tudo. Mas e quando esse tudo começa a te engolir? E quando dizer sim para todo mundo vira um grande não para você mesmo? A conta chega. E quando chega, ela cobra caro. A energia se esgota, a alegria desaparece e você fica ali tentando entender em que momento se perdeu. Não dá para viver se doando o tempo inteiro sem se abastecer também. Epicteto foi bem claro. Cuidar de si é a base para conseguir cuidar dos outros. Imagina tentar salvar alguém de um barco afundando se você mesmo não sabe nadar. Não tem mágica, nem fórmula secreta. É olhar para dentro, reconhecer as próprias necessidades e tomar decisões a partir disso. Porque só estando bem consigo mesmo é que você pode oferecer o melhor para o mundo. Isso é estoicismo prático, é vida real. É você aprendendo a ser forte sem precisar gritar, calmo sem ser passivo, presente sem se perder nos outros. E se ainda assim parecer difícil, pensa nisso. Você já tentou agradar todo mundo e no final se sentiu vazio? Já colocou as necessidades dos outros acima das suas e foi dormir com aquela sensação de estar sempre devendo? Então, talvez agora seja a hora de inverter a ordem. Se abastecer primeiro, respirar fundo e só depois, com o tanque cheio, seguir, ajudando, construindo, vivendo. Porque a vida só vale a pena quando você se reconhece dentro dela. Quando cada passo tem sentido, cada escolha tem alma e cada dia tem propósito. Quando você se torna o seu próprio foco, tudo começa a mudar, aos poucos. A maneira como você responde às situações, o que você tolera, o que você escolhe manter por perto. As coisas deixam de acontecer apenas por impulso e passam a ter mais intenção. É como limpar os óculos depois de muito tempo. De repente,
Você começa a enxergar com mais nitidez o que sempre esteve ali, mas você não via por estar distraído demais. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você começa a perceber que não precisa da aprovação dos outros para ser quem é, que o seu valor não depende de curtidas, aplausos ou elogios. Depende de você se respeitar, se valorizar e se tratar com o mesmo carinho que tantas vezes ofereceu ao mundo. Se a gente para pensar, o estoicismo sempre ensinou isso. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a nossa natureza e a nossa razão. E qual é a sua natureza? É viver em paz. Não para viver isolado, mas para viver com direção, com propósito, com verdade. Não dá para continuar vivendo com o piloto automático ligado, só porque é mais fácil. A facilidade muitas vezes esconde o risco de uma vida sem sentido. E uma vida sem sentido, meu amigo, é um fardo que pesa demais. É uma sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de dormir. Porque o que esgota não é o corpo, é a alma negligenciada. Por isso se pergunte, o que tem roubado sua energia? Quais são as distrações que você chama de entretenimento, mas que no fundo te deixam mais vazio? Quantas vezes você já disse, depois eu faço, mas esse depois nunca chegou? O tempo é um bem precioso demais para ser desperdiçado com o que não te acrescenta. E mais do que isso, é um bem que ninguém pode viver por você. Não adianta esperar que os outros decidam pelo seu bem-estar. Não adianta querer que as mudanças venham de fora. Elas começam de dentro, sempre. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo vai parar de colocar sua felicidade nas mãos alheias. Talvez você ache difícil começar, normal, viu? Começar sempre dá medo. É como pular na água gelada, dá aquele choque, aquele arrepio, mas depois você se acostuma. Depois você percebe que já devia ter mergulhado antes. Começar a cuidar de si é isso. Estranho no começo, libertador depois. É dizer não com culpa no início, mas com leveza no final. É se priorizar e não se sentir mal por isso. Porque ninguém vai viver sua vida por você. E se você não viver com intenção, vai acabar apenas existindo. E existir sem propósito não é o bastante. Agora imagina o seguinte, sua mente é como uma casa. Se você não limpa, ela acumula sujeira. Se você não organiza, vira bagunça. Se você não cuida, enfraquece. A faxina interna é urgente. É preciso jogar fora aquilo que pesa. Medos antigos, culpas que não servem mais, expectativas dos outros que você carregou como se fossem suas. Tudo isso ocupa um espaço que poderia estar livre para novas ideias, novos sentimentos, novas versões de você mesmo. Liberar espaço é abrir portas para o que realmente importa entrar. É dar adeus ao que machuca e boas-vindas ao que cura. E olha só que interessante, o silêncio ajuda nisso. O silêncio te mostra onde está o excesso. Quando você para de se distrair, com o barulho do mundo, começa a ouvir o que sua alma está dizendo. E ela fala baixinho, viu? Por isso é tão difícil escutar. Mas quando você ouve, entende. E quando entende, muda. A paz de espírito vem devagar. Mas quando chega, transforma tudo. Você passa a andar mais leve, falar com mais intenção, viver com mais presença. É o tipo de mudança que não precisa ser anunciada. Ela aparece no olhar, na postura, na calma com que você responde à vida. Você já reparou como tem gente que fala pouco, mas diz muito? É porque quando a mente está tranquila, as palavras vêm na medida certa. E isso não é dom, não, é treino. É resultado de uma vida vivida com propósito. Quando você começa a se observar mais, entende melhor o que te eleva e o que te derruba. E aí você começa a fazer escolhas mais conscientes. Você escolhe a paz em vez da briga, a verdade em vez da aparência, o silêncio em vez do barulho desnecessário. Parece simples, né? Mas viver assim exige coragem. Coragem para dizer basta ao que não te serve mais. Coragem para se reinventar, sem precisar de plateia. O estoicismo ensina exatamente isso. Controlar o que está no nosso poder e deixar de lado o que não está. Sêneca falava que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E olha, como ele tinha razão.
Quantas vezes você já ficou ansioso por algo que nem aconteceu? Quantas noites mal dormidas por preocupações que nunca viraram problemas reais? A mente, quando mal treinada, vira um campo minado, mas quando bem cuidada, vira um jardim. Tudo depende do que você cultiva aí dentro. Se você semeia medo, colhe insegurança. Se planta coragem, colhe força. E isso muda tudo. A vida vai continuar sendo imprevisível. Vai ter dia bom e dia ruim. Vai ter sorriso e lágrima. Vai ter vitória e queda. Mas o que diferencia quem vive de quem apenas sobrevive é a maneira como se lida com cada situação. É o que se escolhe fazer mesmo diante do caos. E é aí que o foco em si mesmo vira escudo. Quando você sabe quem é, o que quer e o que merece, nada do lado de fora te desestabiliza por completo. Você pode até balançar, mas não cai. Pode até se entristecer, mas não se perde. Porque o centro está firme. E esse centro é você, nutrido por escolhas conscientes. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Às vezes, a maior transformação vem dos pequenos ajustes. Dormir melhor, comer com mais atenção, dizer não para uma obrigação desnecessária, ficar em silêncio ao invés de entrar numa discussão inútil. Essas pequenas decisões vão se somando, criando um novo estilo de vida. Um jeito mais calmo, mais leve, mais verdadeiro de viver. E quando isso acontece, as pessoas ao seu redor percebem. Não porque você disse, mas porque sua presença muda. O jeito como você fala, anda, respira, tudo transmite essa nova vibração. Você se torna inspiração sem esforço. Mas atenção, vão tentar te fazer voltar atrás. Sempre tem alguém que se incomoda quando você muda, porque sua mudança força o outro a se olhar. E nem todo mundo está preparado para isso. Vão dizer que você está distante, egoísta, esquisito, mas você vai saber que não é nada disso. Vai saber que agora você só está escolhendo com mais sabedoria, que não aceita mais o que te fere, que prefere a paz ao invés da aceitação forçada. E tudo bem, quem te ama de verdade vai entender. Quem não entender talvez nunca tenha te amado de verdade. Dói, mas liberta. É nesse ponto que o estoicismo se prova uma filosofia viva. Ele não é só um conjunto de ideias bonitas no papel. É prática diária. É resiliência no caos. É consciência nas escolhas. É liberdade emocional. Você não precisa virar um monge ou se afastar do mundo. Só precisa estar inteiro nele. Ser presença, não aparência. Ser raiz, não folha. Levada pelo vento. E isso começa quando você foca em si mesmo com calma, sem pressa, mas com firmeza. Porque viver com propósito não é um destino. É uma decisão que se renova todos os dias. Tem gente que vai te chamar de frio só porque você parou de reagir a tudo, que vai te acusar de distante só porque você não entra mais em qualquer drama. Mas não se engane, isso é sinal de progresso. Quando você se conhece melhor, percebe que nem toda briga vale a pena, nem todo comentário merece resposta e nem todo convite precisa ser aceito. Você começa a entender que sua paz é cara demais para ser trocada por migalhas de aprovação. E que viver com propósito é também aprender a dizer não com elegância. É deixar de lado o que te esgota e abraçar só o que te fortalece. Focar em si mesmo nesse sentido é como fazer uma viagem interna. Você se recolhe, arruma a casa, ajeita os sentimentos, repensa suas metas. E aos poucos tudo ganha outra forma. Aquela pressa para resolver tudo dá lugar à clareza. O desespero vira estratégia. A ansiedade se transforma em presença. A vida desacelera e você começa a respirar melhor. Dorme mais leve. Acorda com mais intenção. E isso não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de viver dentro dele. Isso é o verdadeiro poder. Aquele que nasce em silêncio e floresce devagar, mas transforma tudo ao redor. Sabe quando você está num ambiente cheio de barulho e de repente alguém fecha a porta e tudo fica quieto? É mais ou menos isso que acontece quando você começa a cuidar de si. Você fecha as portas para o que te desgasta e abre espaço para o que te recarrega. Não é isolamento, é preservação. Não é egoísmo, é amor próprio. Porque tem hora que é só no silêncio que a gente escuta o que realmente importa.
E quando você escuta, aí tudo faz sentido. É como encontrar o mapa no meio da floresta. As árvores continuam lá, mas agora você sabe o caminho. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E essa força não é aquela que berra. É uma força tranquila, que não precisa provar nada, que não se impõe, mas se impõe pelo exemplo, que não controla os outros, mas domina a si mesmo. E quem consegue isso, já venceu. Porque viver em paz num mundo agitado é uma forma silenciosa de coragem. E essa coragem não é barulhenta. Ela não se exibe, mas se revela nos detalhes, na sua paciência, no seu olhar mais calmo, no seu jeito de não reagir a tudo. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece. Você para de esperar que os outros mudem, porque entende que quem precisa mudar é você. E que ao mudar o mundo à sua volta responde diferente. É como ajustar a sintonia de um rádio. As interferências somem, o som fica limpo, a vida mais leve. Você não precisa mais da aprovação de todos. Não precisa vencer todas as discussões. Não precisa estar certo o tempo todo. Porque quem vive com propósito não vive em guerra. Vive em paz. E isso vale mais do que qualquer vitória temporária. Talvez você ainda esteja se perguntando se isso tudo funciona mesmo. E a resposta é sim. Funciona porque não depende de fórmulas mágicas nem de promessas vazias. Depende só de uma coisa, de você. De você escolher todo dia ser fiel ao que sente. De você parar de se trair em nome da expectativa dos outros. De você abrir mão do controle do que está fora e assumir o controle do que está dentro. Isso é liberdade. Isso é força de verdade. Isso é viver com estoicismo, com alma e com consciência. Já pensou em como a vida muda quando você se trata com o mesmo carinho que dedica aos outros? É engraçado como muitas vezes a gente oferece paciência, compreensão e cuidado para todo mundo, menos para nós mesmos. Quando erramos, somos duros. Quando caímos, cobramos perfeição. Mas olha só, se você não for seu próprio aliado, quem será? O mundo já está cheio de cobranças. Não precisa que você se some a elas. Então respira fundo e começa a se olhar com mais compaixão. Acolhe suas falhas, abraça seus limites, porque é só assim que se cresce de verdade. Não na pressa, mas no respeito com o próprio processo. Ter esse olhar gentil com você mesmo é como plantar raízes firmes. Você começa a perceber que nem sempre vai acertar. E tudo bem. Que nem sempre vai dar conta, e tudo bem também. E aí, ao invés de se julgar, você aprende. Aprende a ajustar a rota sem se culpar por ter errado. Aprende a recomeçar quantas vezes for preciso. Porque viver com propósito não é nunca cair. É cair e levantar com mais sabedoria. É saber que cada tropeço ensina, cada dor lapida, cada silêncio revela. E o estoicismo está aí para isso. Para lembrar que a gente não controla o que acontece, mas sempre pode escolher como reage. Tem dia que você vai se sentir perdido. E tudo bem. Às vezes, o caminho se embaralha mesmo. A mente se confunde, o coração se fecha e parece que nada faz sentido. Mas até nesses dias existe um convite escondido. O convite de parar e ouvir. Ouvir o que a alma tem para dizer. E, normalmente, ela só pede uma coisa: direção. Um motivo para continuar. Um fio de propósito para segurar. Quando você se reconecta, com isso tudo muda. O corpo relaxa, a mente se acalma, o coração volta a bater no compasso certo. Não porque o mundo melhorou, mas porque você voltou para casa, para dentro de si. E o mais bonito é perceber que quando você vive alinhado com seu propósito, até os problemas ganham outro peso. Eles não somem, claro, mas deixam de te dominar, porque você entende que dor faz parte, mas sofrimento é escolha. E que mesmo nos momentos difíceis, há espaço para crescer, para aprender, para fortalecer a alma. É como uma árvore que só se torna firme porque enfrentou muitos ventos. Você não é fraco por sentir, é forte por continuar, e cada vez que escolhe não desistir de si mesmo, reafirma sua coragem diante da vida. Pensa nisso. Todo dia você tem a chance de se reinventar. A chance de fazer escolhas mais conscientes,
de estabelecer limites, de honrar seus valores. Você pode começar agora, aí mesmo onde está, com o que tem. Porque não se trata de grandes mudanças de uma vez. Se trata de pequenos gestos que, somados, criam uma vida mais leve. Dormir mais cedo, falar menos do que não edifica, caminhar por 10 minutos em silêncio, dizer obrigado por algo simples. Esses detalhes, quando vividos com atenção, têm o poder de transformar você por inteiro. E no fundo é isso que todo mundo procura, né? Uma vida que faça sentido, um ritmo que respeite sua essência, um propósito que aqueça o coração. Não é sobre ter muito, fazer muito ou ser muito. É sobre ser inteiro, ser real, ser presente. E o primeiro passo para isso é simples: focar em você. Não para se isolar, mas para se reencontrar. Porque quando você se encontra, tudo ao redor começa a fazer mais sentido. As relações melhoram, as decisões ficam mais leves, a jornada se torna mais clara. E acima de tudo, você passa a viver, não só existir. Imagina que sua vida é como um livro, e cada dia é uma página em branco. Se você não escreve com intenção, alguém vai escrever por você. E é isso que acontece quando você deixa os outros decidirem suas prioridades. De repente, você está vivendo uma história que nem parece sua. Está num emprego que não faz sentido, num relacionamento que te suga, seguindo rotinas que só te desgastam. Tudo porque esqueceu de assumir a caneta. Mas olha, nunca é tarde para retomar o controle da narrativa. Nunca é tarde para dizer: chega, essa parte da história agora sou eu quem escreve. O estoicismo te convida exatamente a isso. A ser o autor da própria vida, a não reagir por impulso, mas agir com consciência, a não viver se arrastando, mas caminhar com firmeza, a entender que mesmo diante das adversidades, você pode escolher sua postura. E isso, meu amigo, muda tudo, porque quando você se torna o protagonista, até os desafios viram enredo, até as perdas se transformam em lições, até o silêncio ganha voz. É você escrevendo sua trajetória com presença, com clareza e principalmente com propósito. Mas para isso, você precisa de uma coisa: coragem. Coragem de olhar para si com sinceridade, de encarar as próprias feridas, de aceitar as verdades que você tentou esconder de si mesmo. Não para se culpar, mas para se libertar, porque enquanto você nega o que sente, carrega o peso do que reprimiu. E peso reprimido vira ansiedade, vira angústia, vira cansaço. Já percebeu como tem dias em que tudo parece pesado demais? Muitas vezes é o acúmulo de emoções engolidas, palavras não ditas, decisões adiadas. E só quando você para e se escuta é que consegue aliviar esse fardo. O silêncio, aliás, é um dos seus maiores aliados nessa jornada. No silêncio, você se escuta. No silêncio, você se encontra. E isso não significa se afastar de tudo, mas sim se aproximar de si mesmo. É no silêncio que você percebe o que te faz bem e o que te adoece, o que te impulsiona e o que te prende. E ao perceber isso, você ganha clareza para fazer melhores escolhas. Escolhas que te respeitam, que te nutrem, que te movem. É nesse espaço silencioso entre um pensamento e outro que mora a sabedoria. E sabedoria, meu amigo, é o que transforma a vida comum em vida com alma. Você já parou para pensar que talvez a sua ansiedade seja apenas um grito da sua alma dizendo: olha para mim? Que talvez esse cansaço que você sente seja menos físico e mais emocional. Que talvez o que te falta não seja tempo, mas presença? Pois é. Às vezes a cura que a gente procura está num simples gesto: parar, respirar, se observar. E nesse instante de pausa, de conexão com o agora, você descobre uma força que não sabia que tinha. Descobre que é possível viver com mais leveza, mesmo que o mundo esteja pesado. E viver com leveza não é negar os problemas, é enfrentá-los com outra postura, com serenidade, com firmeza, com presença. É olhar para o caos e dizer: eu não controlo tudo, mas eu controlo como escolho reagir. Isso é estoicismo na prática. É a arte de viver bem mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É a coragem de focar em si mesmo sem culpa, com consciência. Porque no fim das contas, a sua vida é sua. E a maneira como você escolhe
Vivê-la vai ser sempre a maior declaração de amor que você pode fazer a si mesmo. A sua mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali, cresce. E o que você tem plantado? Pensamentos de medo ou de coragem, de escassez ou de abundância, de julgamento ou de aceitação. Porque, sem perceber, é o que você pensa que define como você se sente. E o que você sente define o que você atrai. Não é papo de autoajuda, é observação pura da vida. Já percebeu que quando você está bem tudo parece fluir melhor? Não é coincidência, é reflexo. O mundo te devolve aquilo que você entrega. E para entregar o que é bom, você precisa nutrir o seu interior com o que te faz crescer. O estoicismo sempre ensinou isso. Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Não adianta ter tudo em ordem por fora, se por dentro tá tudo em ruínas. A mente inquieta sabota, distorce, afasta o que você mais deseja. E não é porque você é fraco, é porque não aprendeu a domar esse campo fértil. Mas isso pode mudar. Quando você começa a escolher o que consome, o que ouve, o que vê, você passa a ter mais controle sobre a qualidade dos seus pensamentos. E isso afeta diretamente a sua paz, sua clareza, sua energia. Afinal, como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretamos. E como você anda interpretando sua vida? Como um fardo pesado ou uma oportunidade de evolução? Como um erro constante ou como uma jornada de aprendizado? Sua interpretação molda sua experiência. E mudar esse olhar pode ser a virada que você tanto espera. Às vezes você não precisa de um novo caminho. Precisa só de um novo olhar sobre o caminho que já está trilhando. E esse olhar começa no momento em que você se pergunta: o que eu posso fazer hoje, com o que tenho, para honrar quem eu quero me tornar? Não amanhã, não mês que vem. Hoje. Agora. Porque a verdade é que a vida é feita do agora. O ontem virou lembrança. O amanhã é incerteza. Só o agora é real. Só o agora é moldável. E se você viver de forma presente, começa a notar detalhes que antes passavam batido. O cheiro do café, a brisa na pele, a risada de alguém querido. Coisas simples, mas que, somadas, constroem uma vida mais rica. Você não precisa de grandes eventos para sentir que está vivendo de verdade. Precisa de presença, de gratidão, de conexão. E tudo isso começa com um simples foco: em você. Só que esse foco exige responsabilidade. Não é sobreviver apenas do que é agradável, mas do que é necessário. É assumir o comando das suas escolhas. Parar de terceirizar culpa. Parar de repetir padrões que já não servem mais. É olhar nos olhos da sua própria verdade e dizer: agora vai. Mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que não tenha ninguém aplaudindo. Porque, no fim, a única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Quando você acredita, o mundo começa a te enxergar com outros olhos. E é aí que tudo começa a girar de um jeito novo. E lembre-se, a jornada de se focar em si mesmo não tem linha de chegada. É uma construção constante. Vai ter recaída, vai ter dia ruim, vai ter vontade de desistir. Mas também vai ter superação, vai ter orgulho. Vai ter dias em que você vai olhar para trás e dizer: caramba, eu consegui. E isso não tem preço. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa viver de um jeito que, quando colocar a cabeça no travesseiro, consiga sentir paz. Paz por ter sido verdadeiro. Paz por ter sido leal a si. Paz por estar, enfim, vivendo e não apenas existindo. Você já se perguntou o que realmente te faz feliz? Não aquela felicidade momentânea que vem e vai, mas aquela que fica, que sustenta, que te dá força nos dias difíceis. Muitas vezes, a gente confunde prazer com felicidade. Compra algo novo, sente um alívio rápido, mas logo volta o vazio. Recebe elogios, se anima por um instante, mas depois a insegurança retorna. Isso acontece porque a verdadeira felicidade não está fora, está dentro. E só nasce quando você se alinha com o que acredita, com o que sente, com quem você realmente é. É como encontrar uma música que parece ter sido feita para sua alma. Ela te embala sem precisar de esforço.
E é por isso que focar em si não é vaidade, é sobrevivência. É escolher se conhecer, se respeitar e viver com base no que faz sentido para você. Não adianta seguir o manual dos outros se sua alma quer escrever a própria história. Cada pessoa tem seu ritmo, seu caminho, suas dores e seus aprendizados. E é injusto tentar caber em moldes prontos só para ser aceito. A aceitação mais poderosa é a que vem de dentro. Quando você se aceita, o mundo pode até tentar te moldar, mas você permanece firme, com os pés no chão e a cabeça tranquila. Tem uma frase atribuída a Sêneca que diz: "Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito." E ela bate como um tapa de realidade, né? O tempo escorre sem a gente perceber. Vai embora enquanto rolamos a tela do celular, enquanto assistimos a vida dos outros, enquanto adiamos decisões que poderiam mudar tudo. E quando a gente se dá conta, o ano já passou. O sonho ficou para depois, a oportunidade evaporou. Mas se você estiver lendo isso agora, ainda há tempo. Porque enquanto há vida, há tempo. O tempo não espera, mas também não precisa ser inimigo. Basta que você comece a usar cada minuto com mais intenção. E usar o tempo com intenção não significa viver correndo. Significa viver com presença. É diferente. É escolher estar de corpo e alma em cada momento. É ouvir alguém com atenção. É saborear a comida sem pressa. É fazer aquela caminhada sentindo o vento no rosto e não apenas cumprindo mais uma tarefa do dia. Parece simples, e é. Mas o simples é o que mais falta hoje em dia. O simples é o que cura, o que acalma, o que nos traz de volta para casa. Quando você aprende a valorizar o agora começa a te valorizar também. Só que tudo isso exige uma decisão, a de parar de se sabotar. Porque a verdade é que muita gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe o que faz mal, mas continua. Sabe o que precisa mudar, mas resiste. E tudo bem, mudar é assustador. Mas sabe o que assusta mais? Viver uma vida que não parece sua. Viver fingindo estar bem, enquanto por dentro você se sente pequeno. E se tem uma coisa que o estoicismo ensina, é que a verdadeira liberdade começa quando você abandona as máscaras e decide viver com verdade, mesmo que isso custe a aprovação de alguns. Porque viver com propósito exige sacrifício, mas viver sem propósito cobra um preço ainda maior. Então, a pergunta que fica é: o que você está disposto a fazer por si mesmo? Está disposto a dizer não para agradar os outros e sim para sua paz? Está disposto a parar de fugir e começar a encarar? Está disposto a abrir mão do conforto da zona conhecida e caminhar rumo ao que realmente importa? Só você pode responder. Só você pode escolher. Mas uma coisa é certa. Toda vez que você escolhe se priorizar, a vida começa a te respeitar também. Porque a vida espelha aquilo que você aceita. E quando você se trata como prioridade, o universo aprende a fazer o mesmo. Existe um tipo de força que não faz barulho, que não chama a atenção, mas que sustenta você quando tudo parece desmoronar. É aquela força que você descobre quando pensa que não aguenta mais, mas mesmo assim continua. Quando o mundo diz para parar, e ainda assim você segue em frente. Essa força não nasce do orgulho, nem do ego. Ela vem da conexão com quem você é, do compromisso que você fez com a sua própria evolução. E sabe o que é mais curioso? Essa força cresce em silêncio, quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo. É ali, no bastidor da sua vida, que você se torna gigante. Quanto mais você se conecta com essa força, menos você se preocupa com o que os outros pensam. Porque você percebe que agradar a todos é impossível. Sempre vai ter alguém criticando, duvidando, torcendo contra. E tudo bem. Que falem. Você não precisa da aprovação de quem não conhece sua luta. Quem vê o palco não imagina os bastidores. E o estoicismo nos lembra disso. A opinião dos outros é um fator externo. Não depende de você. O que depende é a forma como você lida com isso. Se você entrega sua paz em troca de um aplauso, ela deixa de ser sua. Mas se você mantém sua serenidade mesmo em meio ao julgamento, você alcançou algo raro. Liberdade emocional. Essa liberdade, aliás,
é o maior presente que você pode se dar. Porque quando você é livre por dentro, ninguém consegue te controlar por fora. Ninguém mais tem o poder de ditar quem você é, o que deve sentir ou como deve reagir. Você se torna autor da própria história. E isso muda tudo. As pressões externas perdem a força. As críticas batem e caem. As comparações já não doem. Porque você sabe quem é, sabe o que quer e sabe que está caminhando na direção certa. Pode até tropeçar, mas não se perde. Porque o seu norte não é externo, é interno. E sabe o que reforça ainda mais essa liberdade? A autodisciplina. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando o mundo inteiro parece distraído, mesmo quando seria mais fácil desistir. Autodisciplina não é rigidez, é amor próprio. É entender que se você não cuidar da sua mente e do seu corpo, ninguém vai. É tomar atitudes que hoje parecem difíceis, mas que amanhã vão te agradecer. É levantar da cama mesmo cansado. É dizer não para um prazer momentâneo em nome de um objetivo maior. E cada vez que você escolhe o que te fortalece, sua vontade fica mais forte também. Mas olha, seja gentil consigo mesmo nesse processo. Vai ter dia que você vai falhar. Vai ter dia que vai escorregar. E tudo bem. Não se trata de perfeição, e sim de consistência. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. E aos poucos, aquilo que parecia difícil vira rotina. O que antes era sacrifício vira hábito. E esses hábitos constroem a vida que você quer viver. A disciplina começa pequena, mas cresce como uma árvore. Demora a brotar, mas quando floresce, sustenta você nos piores dias. E mais do que resultados externos, ela te traz respeito por si mesmo. E isso, meu amigo, ninguém tira. Você já parou para pensar o quanto sua vida pode mudar nos próximos meses se você decidir de verdade focar em você? Se você acordar todo dia com um propósito claro? Se você deixar de esperar motivação e agir por convicção? Imagina como vai ser olhar para trás daqui um tempo e ver que cada escolha valeu a pena. Que cada não dado com firmeza abriu espaço para um sim mais verdadeiro. Que cada renúncia te aproximou da sua essência. É isso que te espera quando você se compromete consigo mesmo. Uma vida mais leve, mais forte, mais sua. A cada escolha que você faz por si, você muda. O rumo da sua história pode ser uma escolha pequena, como desligar o celular para dormir melhor. Ou uma grande, como encerrar uma relação que já não te faz bem. Mas todas, sem exceção, desenham a estrada que você vai trilhar. E se você não escolhe com consciência, alguém escolhe por você. A vida é feita de decisões, conscientes ou não, e o estoicismo ensina: aquilo que você ignora te domina, mas aquilo que você encara com coragem perde o poder de te controlar. Então, olha para as suas escolhas, com honestidade e pergunta: elas estão te levando para onde você quer? Se a resposta for não, é hora de realinhar a rota. Não precisa esperar a segunda-feira, o próximo mês, o ano novo. A mudança começa agora, aqui, nesse exato instante em que você decide se tratar com mais respeito, porque no fundo é disso que se trata o foco em si mesmo. Respeito não é egoísmo, é autorresponsabilidade. Não é se fechar para o mundo, é se abrir para a sua própria verdade. Quando você se respeita, tudo começa a se reorganizar ao seu redor. As relações melhoram, as decisões ficam mais claras, a vida mais leve. Porque tudo parte de dentro, sempre. E é nesse ponto que muita gente trava. Porque dá medo, sim, encarar o que precisa ser mudado. Dá medo sair do piloto automático e começar a viver com intenção. Dá medo parar de agradar os outros e começar a agradar a si mesmo. Mas é nesse medo que mora a chave. O medo não vem para te paralisar. Ele vem para testar se você está pronto para avançar. E o estoicismo mostra isso com clareza. O caminho da virtude nem sempre é o mais fácil, mas é sempre o mais verdadeiro. E viver com verdade, meu amigo, é o maior presente que você pode se dar. Você já viu uma árvore de pé durante a tempestade? Ela balança sim, mas não quebra. E sabe por quê? Porque tem raiz.
A raiz é o seu propósito, a sua essência. É o que te mantém firme mesmo quando tudo parece desabar. E se você quiser suportar as tempestades da vida, e elas vão vir, precisa cuidar dessa raiz. Precisa alimentar sua mente com boas ideias, seu corpo com bons hábitos e sua alma com bons sentimentos. Não é sobre viver sem dor. É sobre ter força para atravessar a dor com dignidade, com coragem, com clareza. E quando você vive assim, cada dia deixa de ser apenas mais um. Cada manhã se torna uma nova chance de escrever uma história melhor. Você para de esperar grandes acontecimentos e passa a celebrar os pequenos progressos. Acordar, com disposição. Dizer não sem culpa. Fazer algo que te aproxima da sua melhor versão. Essas pequenas vitórias são as que realmente constroem uma vida significativa. Porque no fim o que mais pesa não são os fracassos, mas as oportunidades não aproveitadas. Os dias vividos sem intenção. Os silêncios que engolimos quando deveríamos falar. As escolhas adiadas por medo. Mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o dia em que você decide virar a chave. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar. E essa decisão, quando vem de dentro, tem uma força imensa. É como acender uma chama que ninguém mais pode apagar. Uma chama que vai te guiar, mesmo quando tudo estiver escuro. Que vai te aquecer, mesmo quando o mundo parecer frio. Que vai te lembrar todos os dias que você tem valor, que sua história importa. E que viver com propósito não é só possível, é necessário. Agora imagina uma vida em que você não precisa mais provar nada para ninguém. Uma vida em que você não corre atrás de validação, mas caminha com firmeza, porque já se validou por dentro. Isso muda tudo. O peso some. A pressão externa perde a força. E pela primeira vez, você sente o alívio de ser simplesmente quem é, sem máscaras, sem esforço para agradar, sem o medo constante de ser julgado. Viver com propósito é isso, viver de forma que mesmo quando ninguém está olhando, você ainda escolhe o que é certo para você. Porque sua bússola não está mais nas mãos dos outros, ela está no seu coração. Só que para isso você precisa parar de se sabotar, precisa sair do ciclo da autocrítica constante, da cobrança exagerada, do medo paralisante. Sabe aquela voz que diz que você não é suficiente, que está sempre atrasado, que não merece ser feliz? Então, essa voz não é sua. Ela é um eco do mundo, das comparações, das pressões externas que você absorveu sem perceber. E tá na hora de calar essa voz, de substituí-la por uma nova narrativa, uma que diga: eu sou capaz, eu mereço, eu tô no caminho certo. Porque quando você muda o que diz para si mesmo, muda tudo o que vem depois. É nesse ponto que o estoicismo ajuda a construir uma armadura invisível. Uma armadura feita de razão, de clareza, de firmeza. Não é para te afastar do mundo, mas para te proteger do que não te serve. Você começa a entender que nem tudo precisa de resposta, que nem toda crítica deve ser absorvida, que nem todo elogio precisa ser buscado. E quando essa sabedoria entra no seu dia a dia, você se torna mais leve, mais presente, mais você. E o mundo começa a te ver de outro jeito. Porque quando você se respeita, até quem te observa aprende a te respeitar também. Mas não se engane, isso não é um processo rápido, é uma construção diária. Tem dia que você vai sentir que está evoluindo, e no dia seguinte vai achar que voltou para a estaca zero. Isso é normal. É parte da jornada, o que importa é continuar. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. E nesses momentos lembre-se, você não está sozinho. Muita gente está nessa busca por sentido, por paz, por verdade. E cada um, à sua maneira, tentando fazer as pazes com a própria história. Então não se compare, se conecte. Com você, com quem vibra na mesma frequência com o que te fortalece, a caminhada pode ser longa, mas não precisa ser solitária. O estoicismo racional existe para te lembrar disso. Cada reflexão, cada palavra, cada vídeo é um convite para você voltar para si, para olhar para dentro com mais carinho, para reconstruir, recomeçar, reaprender,
A gente está aqui para crescer junto, para transformar a dor em sabedoria, o caos em clareza, a dúvida em decisão. Não é sobre perfeição, é sobre progresso, sobre levantar mais forte a cada tombo, sobre seguir com coragem, mesmo com o coração acelerado. E isso, meu amigo, é mais do que filosofia. É vida real. Então, se você chegou até aqui, saiba, você já deu um grande passo. Só o fato de estar buscando esse tipo de conteúdo, de estar se olhando com mais atenção, já te coloca num caminho de evolução. E esse caminho não é reto, não é fácil, não tem mapa, mas ele vale a pena, porque ele leva você de volta para casa, para si mesmo. E quando você mora em si, o mundo lá fora já não te tira do eixo com tanta facilidade. Você vira seu próprio porto seguro, sua referência, sua fortaleza. E isso é algo que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você. Você já percebeu como o silêncio tem poder? Ele não é vazio como muitos pensam. Ele é cheio de respostas. No silêncio a gente se escuta. No silêncio a gente entende o que estava ignorando. É nele que mora a coragem de fazer perguntas difíceis. Tô feliz com a vida que tô levando? Tô sendo fiel aos meus valores? Tô vivendo por mim ou pelos outros? Essas perguntas doem, mas libertam. Porque quando você encontra coragem para encarar a verdade, você se dá a chance de mudar. E mudar não é perder-se. Mudar é, muitas vezes, reencontrar-se. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Sem ele, a gente vive por inércia. Segue a maré. Reage ao que vem. Se adapta ao que esperam. Mas quando você se conhece, você escolhe. Você direciona. Você decide. E aí, a vida ganha. Outra cor, outro ritmo, outro sentido. Você começa a ver com mais clareza quem merece espaço na sua vida e quem só ocupa lugar. Começa a entender que paz é prioridade, não luxo. Que sossego mental é sagrado. E que não dá mais para viver, se ferindo em nome de uma falsa harmonia com os outros. O estoicismo reforça isso o tempo todo. Viva de acordo com sua natureza. Não traia seus princípios. Não negocie seus valores para agradar. A verdadeira virtude está em manter-se íntegro, mesmo quando seria mais fácil ceder. E às vezes, manter-se firme cansa. Dá vontade de largar tudo, de ser normal, de seguir o fluxo. Mas aí você se lembra, não nasceu para isso. Você nasceu para ser inteiro, para ser verdadeiro, para viver com propósito. E isso exige postura, exige presença, exige uma fidelidade inabalável a quem você está se tornando. E se em algum momento você se sentir fraco, lembre, até os mais fortes têm dias de dúvida. Ninguém é inabalável o tempo todo. A diferença é que quem vive com propósito aprende a descansar, não a desistir. Aprende a acolher os dias difíceis sem se identificar com eles. Aprende que dor é inevitável, mas sofrimento prolongado é uma escolha. E quando você se olha com esse olhar mais gentil, a vida fica mais suportável, mais leve, porque você para de se punir por não ser perfeito e começa a se orgulhar por continuar, mesmo cambaleando. Você é humano, vai errar, vai cair, vai se perder de vez em quando, mas também vai aprender, vai crescer, vai surpreender a si mesmo. E cada passo nessa direção, por menor que pareça, é um ato de coragem, um ato de amor próprio, um grito silencioso dizendo: eu mereço mais. E quando você entende isso de verdade, você começa a agir diferente. Começa a falar com mais verdade, a escolher com mais calma, a viver com mais leveza. E o mais bonito, sem precisar provar nada para ninguém, porque você já se provou para si. A vida vai continuar exigindo muito de você. Mas você não precisa se perder para dar conta de tudo. Pelo contrário, quanto mais você se foca, mais claro fica o que realmente merece sua atenção. Você começa a dizer sim só para o que faz sentido, e todo não passa a ser uma proteção da sua energia. Isso não é frieza, é maturidade, é entender que sua energia é limitada e que gastar com o que não te move é desperdício. Então preserve-se, proteja-se e nunca se esqueça,
Focar em você é a forma mais nobre de se preparar para oferecer o seu melhor ao mundo. Às vezes, a gente fica esperando um grande sinal para mudar, como se a transformação tivesse que vir de fora. Um empurrão, uma crise, uma perda. Mas a verdade é que os sinais estão sempre vindo de dentro, naquele incômodo que insiste em aparecer quando você aceita o que não te faz bem, naquela angústia que cresce quando você se afasta de quem você é. E também naquele vazio que surge quando você vive a vida no modo automático. Esses sinais não são fraqueza, são alertas da alma dizendo: ei, tem algo aqui que precisa ser olhado. E quanto mais você ignora, mais alto eles gritam. Acontece que o mundo ensina o contrário, né? Ensina a calar o incômodo, a engolir o choro, a disfarçar o vazio, com distrações. Mas chega uma hora em que não dá mais, porque a dor interna começa a transbordar na rotina, nas relações, na saúde. O corpo fala o que a alma grita. E é aí que você entende que não adianta cuidar só da superfície, que felicidade de fachada não sustenta ninguém por muito tempo. E que, para viver de verdade, você vai ter que encarar o que evitou por tanto tempo. Vai ter que fazer silêncio, mergulhar fundo e sair dali com mais verdade no olhar. O estoicismo sempre falou disso, mas muita gente só entende depois de quebrar a cara. Porque é na queda que a gente descobre o que realmente importa. Na dor que a gente percebe a força que tem. No silêncio que a gente encontra as respostas. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece no enfrentamento dos desafios. E isso é um lembrete poderoso. Os problemas não vêm para te destruir, mas para te mostrar onde você ainda precisa crescer. Não se trata de buscar sofrimento, mas de não fugir da vida real. Porque fugir da dor é muitas vezes fugir de si mesmo. E quando você para de fugir, começa a descobrir coisas incríveis. Descobre, por exemplo, que pode ser feliz mesmo sem ter tudo resolvido, que pode sentir paz mesmo em dias difíceis, que pode se sentir forte mesmo em meio às lágrimas, porque você começa a confiar em si. E a confiança não vem do que você tem, mas do que você é. Vem da certeza de que, aconteça o que acontecer, você vai continuar, vai aprender, vai se reinventar. E isso é o que dá sentido à vida. Saber que, apesar de tudo, você segue em frente com coragem e dignidade. Mas olha, essa caminhada não é reta. Tem curva, tem subida, tem dias de neblina. Tem momentos em que tudo parece escuro e sem saída. E é justamente nesses momentos que você precisa lembrar do seu propósito. Lembrar do porquê começou. Lembrar que cada passo, mesmo o mais difícil, te afasta de quem você não quer mais ser e te aproxima de quem você está se tornando. É nesse ponto que muitos desistem, porque dói, cansa, parece solitário. Mas quem decide ficar, descobre que vale a pena, que a estrada da verdade pode ser longa, mas leva a lugares que o atalho nunca vai alcançar. Então persista. Se hoje você não consegue ver o caminho, continue andando mesmo assim, um dia após o outro, um degrau por vez. A luz não vem de uma vez só. Ela vai surgindo aos poucos, conforme você avança. E quando você olha para trás, percebe o quanto já evoluiu, o quanto já superou, o quanto já cresceu. A vida te molda no silêncio, no esforço, na constância. E é esse processo que te transforma numa pessoa mais forte, mais serena, mais conectada com o que realmente importa. Você não precisa chegar rápido, só precisa continuar caminhando. Você já se deu o crédito por tudo o que já suportou, em silêncio. Já olhou para trás e disse: nossa, eu sobrevivi a tudo aquilo. Porque olha, não foi pouco. Teve dor que ninguém viu, teve luta que ninguém soube, teve escolha difícil que só você enfrentou. E mesmo assim, você está aqui. E isso merece respeito, respeito seu em primeiro lugar. Antes de cobrar reconhecimento do mundo, reconheça a sua própria força. Reconheça que, apesar de tudo, você não desistiu, que escolheu continuar mesmo quando a vontade era parar. Isso, por si só, já é uma vitória gigantesca. E agora, com tudo o que aprendeu, com tudo o que já superou, você tem a chance de viver diferente. De viver com mais leveza, mais consciência, mais presença.
Você não precisa mais correr atrás de aprovação, nem se encaixar onde não cabe, nem fingir ser quem não é. Você pode, finalmente, viver com autenticidade. Pode se posicionar com firmeza, falar com verdade e amar com liberdade. E isso transforma tudo. Transforma a forma como você se vê. Transforma a forma como o mundo responde a você. Porque quando você muda dentro, o fora responde na mesma frequência. O estoicismo não é sobre se tornar insensível. É sobre aprender a sentir sem se afogar. Sobre entender que a dor faz parte, mas que a reação é escolha sua. É sobre viver com propósito mesmo nos dias escuros. Sobre ser a própria âncora quando tudo parece instável. E isso é uma conquista diária. Uma construção que começa quando você se olha com honestidade e decide: eu não aceito menos do que mereço. Não porque você se acha demais, mas porque finalmente entendeu que merece viver com paz, com dignidade, com inteireza. Então, hoje mais do que nunca, reafirme esse compromisso com você. Diga em voz alta ou escreva em algum lugar: eu vou focar em mim. Não como promessa de ano novo, mas como escolha de quem cansou de viver pela metade, de quem entendeu que só se vive bem quando se vive com sentido. E que o maior presente que você pode se dar é esse, a chance de ser fiel a si mesmo. Porque enquanto você estiver conectado com a sua verdade, nada, absolutamente nada, vai conseguir te derrubar por completo. Você pode até cair, mas levanta diferente, levanta mais forte. Tem gente que passa a vida inteira esperando o momento certo para cuidar de si. Espera o fim dos problemas, o reconhecimento dos outros, ou até a tranquilidade financeira. Mas o momento certo nunca vem. E sabe por quê? Porque ele não existe fora de você. Ele começa dentro, com uma decisão silenciosa, mas firme. Quando você diz: chega, agora é por mim. Isso não significa se afastar de tudo, largar suas responsabilidades ou virar as costas para o mundo. Significa apenas colocar ordem dentro de si, escolher suas batalhas, filtrar seus afetos. Significa parar de se abandonar toda vez que a vida exige demais. Focar em você é um ato de coragem. E coragem, muitas vezes, se parece com silêncio. Com o não que ninguém esperava. Com o sim dito só para si. Com a decisão de se levantar da cama mesmo sem forças. Porque você prometeu a si mesmo que não ia mais se deixar para depois. É engraçado como a gente aprende desde cedo a se doar, a agradar, a ser útil. Mas ninguém ensina a importância de se escutar, de se acolher, de se dar colo. E quando você finalmente aprende, percebe o quanto estava carente de si mesmo. O quanto essa ausência interior te deixava vulnerável. A filosofia estoica nos lembra: o verdadeiro poder não está no que temos, mas no que somos. E ser, hoje em dia, exige atenção. Porque o mundo inteiro está tentando te distrair, te vender uma versão idealizada, te empurrar para longe de quem você realmente é. É por isso que o foco em si é tão revolucionário. É como nadar contra a corrente de expectativas, de cobranças, de comparações. Mas quando você consegue manter o olhar firme no que importa, no que é seu, no que te alimenta, tudo começa a fazer mais sentido. Até a dor se torna mais suportável, porque você sabe por que está ali. E olha, não espere aplausos. Talvez ninguém entenda o que você está fazendo. Talvez te chamem de egoísta, de distante, de esquisito, mas eles não sabem o quanto foi difícil chegar até aqui. Não sabem dos dias em que você se sentiu exausto, perdido, sem rumo. Não sabem o quanto custou para você levantar e dizer: agora eu cuido de mim. Isso não é orgulho. Isso é cura, é respeito, é maturidade emocional. E aos poucos quem for de verdade vai perceber a diferença. Vai sentir a mudança no seu olhar, na sua presença, na sua paz. E vai se inspirar. Pode parecer que focar em si é um caminho solitário. E às vezes é mesmo. Mas é também o único caminho que leva para dentro. E é lá, no seu centro, que você vai encontrar tudo o que precisa. Força, calma, clareza, propósito. A vida pode ser barulhenta, confusa, imprevisível. Mas dentro de você,
sempre pode existir um lugar de silêncio, de estabilidade, de verdade. O estoicismo chama isso de razão em ação. A capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te quebrar. E quanto mais você se conecta com esse espaço interno, mais inabalável você se torna. Então escreva isso se for preciso. Coloque em post-it, cole na geladeira, no espelho, no fundo da mente. Eu vou focar em mim. E toda vez que duvidar, releia. Toda vez que escorregar, repita. Toda vez que o mundo tentar te engolir, respire fundo e se lembre. Seu compromisso é com a sua verdade. E enquanto você estiver alinhado com ela, nenhuma tempestade vai te derrubar de verdade. Você pode até se molhar, pode até cair, mas vai levantar, diferente, mais forte, mais seu. E é isso que muita gente não entende, que fortalecer-se por dentro muda tudo por fora. As decisões ficam mais fáceis, o medo diminui, a culpa desaparece. Porque quando você começa a viver alinhado com seus valores, as escolhas deixam de ser pesadas. Você não precisa mais ficar se explicando, pedindo desculpas por ser quem é, tentando convencer os outros de que está certo. A sua vida passa a ser sua maior resposta. Sua paz se torna seu argumento mais forte. Sua presença passa a falar por você. E nesse ponto, até os que duvidavam começam a respeitar. Mas, até chegar aí, tem um caminho cheio de renúncias. Você vai precisar abrir mão de agradar todo mundo. Vai precisar desapegar de certas opiniões, de velhas versões suas de histórias que já não te representam. Vai doer, sim, mas vai libertar. Porque às vezes crescer dói mais do que cair. Romper com o que é conhecido, ainda que desconfortável, exige uma coragem que poucos têm. Mas você tem. Tá aí dentro. E cada vez que você escolhe se respeitar, essa coragem cresce. Ela se alimenta da sua decisão de não se abandonar mais. O estoicismo ensina que tudo o que depende de nós deve ser cuidado com zelo. E isso inclui seus pensamentos, suas escolhas, suas reações. Cuidar disso é cuidar de si. Não adianta tentar controlar o mundo se sua mente está uma bagunça. Não adianta querer harmonia nas relações se você vive em guerra consigo mesmo. A verdadeira transformação começa no espelho. Começa quando você olha para si com sinceridade e assume: eu tenho responsabilidade pela vida que levo. E ao invés de se culpar, você age. Você muda. Você cresce. Vai ter dias em que você vai se sentir frágil, dias em que vai achar que não está avançando. Mas saiba, só o fato de estar consciente disso já é um passo gigante. Tem gente que vive a vida inteira anestesiada, sem perceber que está perdida. Você não. Você está desperto. E estar desperto dói mais, sim, mas também cura mais, porque você se dá a chance de mudar de verdade. E a dor que antes te paralisava passa a te impulsionar. Você começa a ver sentido até nos tropeços, e entende que cada queda foi, na verdade, um empurrão para dentro. Essa consciência vai moldando uma nova versão sua, mais forte, mais centrada, mais serena. Você aprende a se observar sem se julgar, a acolher suas emoções sem se afogar nelas. Aprende que ser vulnerável não é sinal de fraqueza, e sim de coragem. Coragem de ser humano. Coragem de sentir. Coragem de continuar mesmo sem garantias. E quando você passa a se tratar com essa gentileza, começa a exigir o mesmo do mundo. Não aceita mais pouco. Não aceita mais o que te diminui. E isso muda completamente a forma como você vive e se relaciona. Então reafirme esse compromisso todos os dias. Antes de sair de casa, antes de dormir no meio do caos. Lembre-se, você merece ser sua prioridade. Não por vaidade, mas por necessidade, porque ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai carregar o peso das suas decisões. Ninguém vai sentir por você, sofrer por você, aprender por você. Tudo isso é seu. E justamente por isso, merece sua atenção, seu foco, sua presença. A vida é agora. E ela só começa, de verdade, quando você decide estar inteiro nela. Sabe o
Que acontece quando você escolhe viver por inteiro? Você começa a se encontrar nos detalhes, na forma como respira com mais calma, no jeito como se levanta depois de um dia difícil, no silêncio que não te assusta mais, mas que passa a te acolher. É como se, aos poucos, você começasse a lembrar quem sempre foi, antes das pressões, dos traumas, das máscaras. E essa lembrança tem gosto de liberdade. Você percebe que não precisa mais se explicar tanto, que não precisa mais correr atrás de lugares que só te machucam. E, acima de tudo, que pode sim caminhar sozinho por um tempo, se isso for necessário para se reencontrar. O mundo vai continuar barulhento. Sempre vai ter alguém dizendo como você deveria ser, agir, sentir. Mas quanto mais você se escuta, menos esse barulho te afeta. Você filtra. Você escolhe o que entra, o que fica, o que sai. E isso não é frieza. É inteligência emocional. É autocuidado. É maturidade. É como aprender a fechar janelas quando começa a chover. Não é rejeitar o mundo. É se proteger dele quando necessário. E quando você vive assim, começa a perceber um novo tipo de paz. Uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que nasce do simples fato de você estar se respeitando. Os estoicos chamavam isso de viver segundo a natureza. E viver segundo a sua natureza é também aceitar os seus ciclos. Ter dias bons e dias ruins. Ter momentos de força e momentos de fraqueza. Você não precisa estar bem o tempo todo para estar evoluindo. Você só precisa continuar. É como o mar, às vezes calmo, às vezes agitado, mas sempre profundo. Sua alma também tem marés. E tudo bem. A profundidade do que você sente é parte da sua beleza. Não tente se podar para caber no molde de ninguém. Permita-se sentir. Permita-se ser. Permitir-se ser é, muitas vezes, desaprender o que o mundo te ensinou. Desaprender que chorar é fraqueza, que duvidar é sinal de fracasso, que mudar de opinião é instabilidade. Nada disso é verdade. Você pode ser forte e ainda assim chorar. Pode ser corajoso e ainda assim ter medo. Pode estar firme e ainda assim repensar caminhos. Isso não te faz menor, te faz mais humano. E ser humano é ser inteiro. Não uma versão perfeita, mas uma versão honesta. E honestidade com você mesmo é o que te mantém de pé quando tudo parece querer te derrubar. A honestidade interna é o que te impede de se perder. Porque quando você se conhece, você se reconhece até no meio da tempestade. Mesmo se molhando, mesmo tropeçando, você sabe onde está. Você sabe quem é. E isso basta. Basta para continuar. Basta para levantar de novo. Basta para dizer, mesmo com a voz trêmula, eu sigo. E seguir com consciência, mesmo ferido, é o maior ato de força que existe. Porque não é o corpo que te move, é o propósito. E um propósito claro te leva mais longe do que qualquer motivação passageira. Ele é o seu farol nos dias nublados. Então, se a vida está confusa agora, se você não enxerga o próximo passo, tudo bem. A luz não precisa estar acesa o tempo todo. Às vezes, é só no escuro que a gente desenvolve outros sentidos. O tato, para sentir o próprio coração. A audição para escutar o que a alma diz. A intuição para confiar mesmo sem ver. A fé para continuar, mesmo sem certeza. Esses sentidos internos só se fortalecem quando a gente decide seguir, mesmo sem mapa. Porque viver com propósito é isso. Seguir mesmo sem saber exatamente o que vem depois. Mas com a certeza de que é o caminho certo porque parte de dentro. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado. Talvez sinta que tem carregado muito peso, tentando dar conta de tudo, sendo forte o tempo todo, enquanto por dentro tudo o que você queria era um descanso. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você só precisa cuidar do seu mundo interior. Porque quando você está em paz por dentro, tudo lá fora se ajeita. Ou pelo menos, você lida melhor com o que não pode controlar. A sua força não está em aguentar tudo calado, mas em saber a hora de soltar, de se priorizar, de respirar. E respirar fundo, nesses tempos, é quase um ato de resistência, porque o mundo corre, grita, exige, acelera,
E você só quer um pouco de silêncio. Só quer voltar para o seu eixo. Só quer viver de um jeito mais leve. Isso não é luxo. Isso é necessidade. É sobrevivência emocional. E é também, como ensinavam os estoicos, uma virtude. Saber parar quando todo mundo corre. Saber calar quando todo mundo fala. Saber ser quando todo mundo finge. É esse equilíbrio interno que te salva quando tudo parece desandar. É essa serenidade que faz com que você não se perca no caos. Você merece isso. Uma vida que não seja só sobre correr atrás, que não seja só sobre suportar, que também seja sobre desfrutar, sobre construir, sobre estar inteiro em cada momento. E para isso você precisa cuidar de si com carinho, com paciência, com constância. Não espere estar 100% para começar. Comece do jeito que der, com pequenas pausas, com escolhas mais conscientes, com limites mais firmes, com gestos mais seus. E com o tempo, tudo vai tomando forma, a sua forma. Porque a sua vida não precisa seguir o padrão de ninguém. Ela só precisa fazer sentido para você. E fazer sentido, às vezes, é bem mais simples do que parece. Tá naquele café quente, numa manhã fria. Naquele livro que te faz pensar. Na conversa sincera com alguém querido. No abraço que não resolve tudo, mas acolhe. A vida é feita desses momentos pequenos que juntos formam algo imenso. A sensação de que você está vivo. E estar vivo não é só respirar. É sentir, é se importar, é ter coragem de se posicionar, de recomeçar, de dizer isso aqui não me serve mais, ou é por aqui que eu vou. E seguir com passos às vezes firmes, às vezes trêmulos, mas sempre seus. Seja leal a você mesmo. Essa é a raiz de toda transformação verdadeira. Seja nas decisões, simples ou nos grandes dilemas, pergunte sempre: isso honra quem eu sou? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Dizer não ao que te afasta de si é dizer sim à sua verdade. É isso que te faz crescer. É isso que te faz florescer. Porque até a flor mais bonita só desabrocha depois de muitos dias escuros. O mesmo acontece com você. Os dias nublados não apagam sua essência. Só preparam o terreno para quando a luz voltar. E ela sempre volta, quando você volta para si. Então, para encerrar essa conversa de alma, guarda isso com carinho. Reafirmar: seu compromisso consigo mesmo não é algo que se faz uma vez só. É uma escolha diária. Um lembrete constante, uma promessa silenciosa. Hoje, de novo, eu escolho me amar. Eu escolho focar em mim. E cada vez que você repete isso, você fortalece suas raízes, você aprofunda sua paz e você se aproxima cada vez mais da vida que merece viver. Com propósito, com verdade, com presença, com coragem e com a alma inteira. E se em algum momento bater a dúvida, volta aqui. Releia, repense, respire. Isso aqui não é só um vídeo. É um lembrete de que sua vida tem valor, de que seu tempo é precioso, de que seu propósito vale a pena. E de que viver com foco em você não é egoísmo. É a única forma de realmente viver. Que cada palavra dita aqui seja uma faísca para reacender aquilo que você deixou de lado. Que sirva para te lembrar que o mundo pode até te distrair, mas sua alma sempre vai saber o caminho de volta para casa. E essa casa é você. Se esse vídeo falou com o seu coração, compartilha com alguém que também precisa lembrar do seu valor. Deixa seu comentário aqui, ou escreve "Eu sou meu foco" para registrar esse compromisso com a sua jornada. E se quiser continuar recebendo reflexões como essa, se inscreve no canal Estoicismo Racional. A gente está junto nessa caminhada, e pode ter certeza, o melhor ainda está por vir.